Outro destaque desta quinta-feira é a renúncia da primeira-ministra do Reino Unido depois de apenas 45 dias no cargo. Liz Truss é a terceira líder britânica consecutiva a renunciar antes do término do mandato e a que ficou no cargo por menos tempo na história do país. A inflação no Reino Unido atingiu um dos patamares maiores aí dos últimos anos, com um avanço de 10,1% em setembro. Truss disse que vai permanecer no cargo até que um novo primeiro-ministro seja eleito. Os países que dominam o mundo economicamente, como os Estados Unidos, Reino Unido e China, começam a sentir o choque dessa situação, o que traz reflexos nos preços das commodities. Esses reflexos, claro, podem chegar no Brasil. Então vamos conversar com o nosso comentarista, Miguel Daoud. Antes a gente conversava por telefone, Daoud, e você me disse que esse cenário todo, inclusive impactou na renúncia da primeira-ministra do Reino Unido. Tudo isso indica que essa crise econômica mundial só vai se agravar cada vez mais? Como é que fica para o Brasil, que hoje é um grande exportador de alimentos? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, o mundo vem vivendo aí uma situação com grande preocupação em relação aos momentos econômicos e políticos do mundo, A questão política, você colocou bem, Estados Unidos e China não estão se bicando muito bem. Eles brigam pela hegemonia política, econômica e militar no mundo. Os Estados Unidos também vem tendo problemas com a Rússia com a Ucrânia. A Inglaterra foi vítima de um processo inflacionário muito alto. A primeira-ministra ela tomou posse ali, foi endossada pela rainha um dia antes da rainha falecer. E ela é liberal, ela quis aplicar políticas liberais na economia inglesa, como Margaret Thatcher fez isso, e acabou quebrando a cara, porque política liberal depende muito da situação econômica e do momento em que o mundo vive. Então, nesse sentido, ela renunciou e vai aguardar uma nova indicação por parte do partido para que possa comandar. O processo está assim no mundo todo, Inglaterra, França. Ontem eu conversei com o Patrick, que esteve lá em Paris, ele me dizia, comentando alguns pontos de como vive a capital francesa, o povo, a situação também não é nada boa, a Alemanha também. E aí nós nos deparamos com o quê? Com a China, que continua fazendo lockdowns. A China vem crescendo muito pouco em relação ao que crescia. E tudo isso, Priscila, não precisa ir muito longe para entender que, com a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos, que é o emissor da principal moeda mundial, que vem se valorizando diante das outras moedas, e isso acaba descontrolando um pouco essa relação, evidentemente que, no curto prazo, nós devemos ter um ajuste nos preços das commodities e, consequentemente, o custo que veio vai ficar e pode ser até elevado. Então, o produtor rural hoje tem que ter muita atenção nesse cenário, ele tem que mudar muito a sua visão de comercialização, de planejamento, de produção. A gente sabe a característica do produtor, o produtor sempre quer achar o melhor momento, mas eu diria que o futuro ele não vai trazer um melhor momento. Então, o melhor momento é aquele em que você tem o controle das suas variáveis e confronta com as variáveis que você não controla. E aí, você tendo condições de ganhar, é a hora de você fazer essas posições. Então, portanto, é uma situação preocupante. Vou falando rapidinho aqui do Brasil. O Brasil entra, esse ano, vamos ter mais corte de verbas, que vai atingir a agricultura novamente. O ano que vem, com uma previsão da inflação ir para a meta, que é muito boa, mas os gastos do governo, independente da arrecadação, vai depender do que ele gastou este ano, mais a inflação. E isso não vai caber no teto de gasto e vai ter que fazer uma outra coisa. Então, meus amigos, eu estou só dando esse cenário, não estou aqui pregando terrorismo, nem querendo colocar um pessimismo. Eu estou falando da realidade,
que você entendendo essas variáveis é muito fácil de você concluir. Então, portanto, põe o pé no chão, opere com probabilidades factíveis e vamos, né, continuar, porque a produção rural brasileira é o que salva o Brasil e vai salvar o Brasil daqui para frente, trazendo dólares, trazendo emprego, trazendo riqueza, mas quem faz isso tem que ter muita atenção, Priscila. E olha, Priscila, estava me esquecendo, não esmoreça. Não esmoreça. E um futuro melhor a gente faz agora, né, Daúde, no presente. Exatamente. O futuro ele é construído no presente, né? Não adianta você achar que você vai construir o futuro com o passado, né, adotando técnicas e previsões do passado, porque o futuro você faz no presente, conhecendo as variáveis que podem te afetar e estruturando o seu posicionamento, as suas decisões com base nisso. Então, portanto, Priscila, muita atenção, mas eu diria a você, eu tenho orgulho do meu país, eu tenho orgulho da agropecuária, porque a gente está aqui já há muito tempo, né, Priscila? Você, na época, falando de clima, eu falando de economia, falando de política, e a gente viu que não foi em vão. Hoje, o agronegócio é admirado e elogiado pelo mundo todo, Priscila. Tá certo, tem toda essa pujança. Obrigada, viu, Daúde, aqui pela sua participação mais uma vez e até amanhã. Até amanhã, um abraço a você e a todos.